O que Cazuza, o hino nacional e Paulinho da Viola têm em comum? O quê? Pense. Vamos lá. São autores e textos que, para você entender, você vai precisar fazer uma abstração. Você vai ter de pegar um trechinho do texto e fazer alguma interpretação relacionada às palavras que lá estão sendo usadas. Por exemplo, Cazuza. Cazuza diz que o meu cartão de crédito é uma navalha. Ora, não é no sentido literal. Eu não entendo que o cartão de crédito, aquele plástico cartão de crédito, seja uma navalha. Há uma associação que não está sendo explicitada e é muito subjetiva entre um cartão de crédito e uma navalha. O que os dois têm em comum? Os dois podem causar muitos estragos, né? É mais ou menos isso, por aí. Paulinho da Viola. Paulinho da Viola é um compositor e portelense, né? Carioca e da Portela. E ele faz uma música em homenagem à Portela, dizendo que a Portela foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar. Ora, é uma imagem linda, mas a gente precisa entender o contexto. A Portela é uma escola de samba cuja cor predominante é o azul. E durante o desfile, lá no sambódromo, fica uma pista reta e a escola desfila lá. Você já deve ter visto isso, se não pessoalmente, pela televisão. Eu só vi pela televisão. E aí ele faz uma associação entre aquele azul predominante das roupas dos representantes da Portela com o rio. E a Portela, então, foi um rio que passou em minha vida, aquela imagem da escola desfilando com o tom azul, e o meu coração se deixou levar. E o hino nacional, Tereza? O hino nacional, se a gente... Bom, primeiro que o hino nacional, cá entre nós, é um texto dificílimo de entender, né? Ele é difícil pela seleção vocabular, ele tem uma linguagem muito rebuscada, inusual, né? Sobretudo para hoje em dia, porque há muitas variações linguísticas, uma delas é o tempo, então a época em que ele foi escrito, talvez algumas palavras que lá são usadas fossem muito usuais, mas hoje não, né? O que é um lábaro estrelado? Lábaro é céu. É um texto difícil também pela organização sintática, há muitas inversões no hino nacional e as inversões sintáticas sempre dificultam um pouco o entendimento. Mas a gente tem de entender, afinal é o hino da nossa pátria. E ele começa dizendo: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Na ordem direta, começando com o sujeito, a ordem direta começa com o sujeito, depois do sujeito vem o verbo, depois do verbo vem o complemento. Esta frase seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Mas as margens plácidas ouviram? Tereza, Ipiranga não é o rio lá onde foi declarada a nossa independência? Mas o rio não ouve. Mas você tem de abstrair. Abstrair é encontrar a alma do texto, é encontrar o que está por trás dessas imagens. Então, as margens do Ipiranga estão sendo personificadas, é um modo de dizer, não é um sentido literal. Então, quando o Cazuza diz meu cartão de crédito é uma navalha, quando o Paulinho da Viola diz que a Portela foi um rio que passou em minha vida, e quando o hino nacional diz que as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado de um povo heróico, os três textos estão fazendo uso de uma linguagem usada em sentido figurado. E é a matéria agora deste nosso módulo. A diferença entre sentido figurado, que é um modo de dizer, e sentido real, que é exatamente aquilo que a palavra se pretende a dizer, dito no texto. Vamos lá para aprender esses conceitos? Esses conceitos, na verdade, vão aparecer na sua prova com várias nomenclaturas. O examinador pode usar essa nomenclatura, linguagem, denotação e conotação, que são dois substantivos. Ou ele pode dizer
Linguagem denotativa ou linguagem conotativa. Qual é a diferença, Tereza? A linguagem denotativa é a linguagem literal. É a linguagem em sentido real. O sentido real é aquele que está dicionarizado, previsto no dicionário. Dicionarizado. Até um recurso mnemônico, um recurso de memorização, é você fazer assim, ó, você associar o D de denotação, o D de denotação ao D de dicionário. O sentido que está lá no dicionário, aquele sentido que é dicionarizado. O sentido da palavra, eu chamo, é uma palavra em estado de repouso. No dicionário, as palavras estão em estado de repouso, estão repousando, não estão sendo usadas. Aquele sentido é o sentido denotativo. É claro que, se você consultar um dicionário, pode aparecer entre os significados de qualquer palavra, tem uma palavra X. Aí o dicionário vai listar o significado dessa palavra, estou botando um X, pode ser qualquer uma. E aí, às vezes, a palavra tem mais de um sentido, e ele vai listando assim. E às vezes, depois de listar um sentido, o próprio dicionário faz isso, ó, coloca um fig. Quer dizer que este sentido, 2, atribuído a esta palavra X, é um sentido figurado, é um sentido não literal. Então, nós falamos que a linguagem denotativa é a linguagem usada em sentido literal, sentido real, previsto no dicionário, mas é claro que nós temos de entender que, de vez em quando, lá nos dicionários, aparecem verbetes, palavras, cujo sentido figurado já é representado, mas aí o próprio dicionário faz isso e coloca fig. E a linguagem em sentido conotativo, ou a linguagem conotativa, é a linguagem em sentido simbólico. É a linguagem literal, não, é a linguagem simbólica. É a linguagem em sentido figurado, não é um sentido real. É um sentido figurado. Como assim, Tereza? Figurado? É um sentido que vai depender do contexto. É o uso da palavra no contexto. E aí é outro recurso de memorização ou mnemônico que você pode usar. Você pode associar o C de conotação ao C de contexto. Vai depender do contexto. Mas, Tereza, como assim sentido figurado? Por que que tem essa nomenclatura de sentido figurado? O sentido figurado é aquele em que o autor do texto, para estabelecer o sentido figurado, o texto recorre a figuras. O que são figuras, Tereza? São imagens, são substantivos concretos. O autor recorre a figuras. Que são figuras? São termos concretos para representar temas. Que são temas, Tereza? São termos abstratos, conceituais. Então, o autor, o texto, recorre a figuras para representar temas. Temas são ideias, são conceitos, são termos abstratos. Por exemplo, vamos exemplificar que fica mais fácil. Imagine que você vai a um médico porque você está sentindo recorrentemente nos últimos dias uma dor de cabeça muito forte. E aí você vai ao médico e sente uma dor e reporta essa dor a ele. Dor é um termo concreto ou um termo abstrato? É um termo abstrato. Dor não tem forma, dor não corresponde a uma figura, desenha a dor. Não existe. É um substantivo abstrato, só existe se alguém sentir. Então, dor é um termo abstrato. E aí, o seu médico pede que você descreva esta dor. Aí, como é que você vai descrever a dor? Aí, para falar de dor, você recorre a uma imagem. Aí você diz assim, doutor, olha só, parece que tem
uma agulha enfiada na minha testa. Uma agulha bem fininha enfiada na minha testa. É uma dor assim, bem na testa, bem aguda. Ora, uma agulha enfiada na testa, uma agulha na testa, é uma imagem, é uma figura, é um termo, é uma expressão concreta. Você consegue imaginar, não consegue? Você não consegue visualizar uma testa e uma agulha enfiada nessa testa? Consegue, mas uma dor você não consegue visualizar. Então é isso. Para falar de um termo abstrato, eu recorri a uma imagem, a uma figura, a um elemento concreto. Quer dizer que quando eu digo ao médico que a minha dor é uma agulha enfiada na minha testa, na verdade não existe uma agulha enfiada na minha testa. É um modo de dizer, é um modo de eu tornar minimamente concreto, por meio de uma figura, um elemento que é 100% abstrato, conceitual, que é dor. Por isso, a linguagem é uma linguagem em sentido figurado. O que é mais difícil de ser entendido? O texto com linguagem denotativa ou um texto com linguagem conotativa? Um texto com linguagem conotativa, claro. A linguagem denotativa, ela é fácil. Se a gente não souber, a gente vai lá no dicionário, consulta, volta ao texto e atribui significado ao texto. Então, saber o sentido de uma palavra empregada denotativamente é fácil. Para isso, é suficiente buscar o sentido no dicionário. Mas, se a palavra não estiver usada em sentido real, só consultar o dicionário não basta. Eu vou precisar abstrair, ir além, buscar o que ele quer dizer com isso, o que Cazuza queria dizer com o meu cartão de crédito é uma navalha. Então, vou fazer um exercício aqui interpretativo com vocês. Eu vou pegar uma mesma palavra lagarta, e vou usar em dois contextos. Primeiro contexto, imagine que você tem uma casa bem bonita, com um jardim maravilhoso e um jardineiro que cuida desse jardim. E você tem rosas maravilhosas, roseiras no seu jardim. E aí você chega à sua casa e o seu jardineiro diz assim: há uma praga de lagarta na roseira. Aí, se você não soubesse o significado da palavra lagarta, o que você teria de fazer? Eu vou ao dicionário. Vou ao dicionário, o dicionário vai me dar que a lagarta é um animal de tal espécie, de tal classe, de tal reino, e ele é rastejante, ele tem não sei o quê, de tal modo que no final eu estou imaginando aqui uma lagarta, está mais uma minhoca, Tereza, mas assim, eu estou imaginando. Basta, mas segundo contexto. Então a palavra lagarta aqui foi empregada em sentido real. O jardineiro dizendo que há uma praga de lagarta na roseira e é preciso combater essa praga. Sentido real, sentido denotativo. Agora, você imagina um diálogo entre um casal de namorados e o namorado dizer para a namorada assim: Antônia, você parece uma lagarta listada. Você parece uma lagarta, ou vou corrigir aqui, você é uma lagarta listada. Ora, a Antônia não é uma lagarta. A Antônia é uma pessoa. E o namorado da Antônia olha para a Antônia e diz: Antônia, você é uma lagarta listada. Meu Deus do céu, o que ele quer dizer com isso? Tereza, não seria listrada aqui? Tá vendo que eu estou adivinhando, antecipando sua dúvida? Pode ser lista ou listra, se você quiser designar traços em sentidos verticais, horizontais, em roupas, em paredes, você pode usar tanto lista quanto listra. Só que esse
verso aqui, essa frase aqui, é de um verso de um poema do Manuel Bandeira. E ele usa listada, então eu não vou mudar, tá? Tereza, olha só, se eu fosse Antônia, eu ia ficar muito chateado, porque o que é que ele está dizendo que a Antônia é? Vamos lá, ó. Antônia é a pessoa de quem ele está falando. Antônia. Eu não conheço a Antônia, mas ele está dizendo que a Antônia é uma lagarta listada. Eu não consigo imaginar a Antônia porque eu não a conheço, mas eu já vi uma lagarta listada na minha vida. E mesmo se eu não visse, eu sei imaginar uma lagarta e sei imaginar a lista, eu sei imaginar uma lagarta listada. E o que ele está dizendo é que há algum ponto de interseção entre a Antônia e a lagarta listada. Mais ou menos como se fosse na matemática, isso aqui, ó. É um ponto de interseção entre A, que seria a Antônia, e B, que seria a lagarta listada. O que você acha que ele está dizendo da Antônia? Vamos lá. O que você acha que ele está dizendo que a Antônia é? O namorado olha para a namorada, que se chama Antônia, e diz: Antônia, você é uma lagarta listada. A Antônia olha para ele e diz assim: lagarta listada é a senhora sua mãe. Porque lagarta listada é uma imagem muito ruim, Tereza. Lagarta listada pode indicar que a Antônia é nojenta. Lagarta listada é coisa nojenta. Pode indicar que a Antônia é esquisita. Lagarta listada é esquisito. Pode indicar que a Antônia é, sei lá, pegajosa. Que ela, a lagarta, às vezes deixa uma gosma assim, e aí a Antônia é pegajosa. Pode indicar que a Antônia é, sei lá, pequena, magra. Só coisa ruim, só coisa negativa. E aí, se o seu namorado, se a sua namorada lhe dissesse: fulano, você é uma lagarta listada, você ia achar ruim? Olha só, se isso aqui é um sentido conotativo, onde é que o sentido conotativo está? Volte lá comigo. O sentido conotativo está no contexto. Enquanto você não resgatar o contexto em que esta frase foi pronunciada, essa frase foi dita, você não vai saber qual é o sentido. Então, vou precisar do contexto. E o contexto é assim. O nome do texto é Namorados e o texto diz assim, é um diálogo, tá? Antônia, eu ainda não me acostumei com você, com o seu corpo, com a sua cara. Reage a Antônia. Antônia, você se lembra de quando a gente era criança e de repente a gente via uma lagarta listada? Eu me lembro, a Antônia responde. E o namorado diz: a gente ficava olhando, 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 não é, Antônia? E a Antônia diz: é mesmo. Então ele olha para ela e diz: Antônia, você é uma lagarta listada. Melhorou? Lhe dei o contexto. Meio segundo aí para você pensar o que é que a Antônia tem de parecido com uma lagarta listada. Qual é esse ponto de interseção entre a Antônia e uma lagarta listada? A gente tinha pensado só em coisas ruins, né? Que a Antônia era nojenta, que a Antônia era esquisita, que a Antônia era feia, que a Antônia era diferente, porque lagarta listada parecia não ser uma coisa boa. Mas no contexto ele resgatou. Antes de dizer que ela é uma lagarta listada, ele fez a Antônia se lembrar de quando a gente era criança e via uma lagarta listada. A gente ficava olhando, olhando, olhando. Opa! Se eu fico olhando, 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 é porque aquilo exerce sobre mim fascínio. Aquilo exerce sobre mim uma capacidade de me deixar admirado. Então, na verdade, o que ele está estabelecendo entre a Antônia e a lagarta listada é a semelhança de que ambas são fascinantes. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: Antônia, você me fascina tanto quanto uma lagarta listada fascina uma criança, e eu não consigo parar de olhar para você. Assim como quando eu era criança, eu ficava olhando, olhando, olhando uma lagarta listada. Então, esta é a lição do módulo. Para entender o sentido conotativo, você precisa do contexto. Só a frase não basta. E eu tenho de analisar um texto
com o que o texto está me dando e não com o que eu acho previamente do texto. Vamos combinar isso? Você, quando lê um texto, você não lê um texto com a sua subjetividade. Para você entender uma linguagem figurada, você tem de entrar, você entra na cabeça do autor do texto, você tende a assumir a perspectiva dele. Então, na perspectiva desse namorado que disse, Antônia, você é uma lagarta listada, ser uma lagarta listada era algo positivo. Ser uma lagarta listada figurativizava, a lagarta listada é uma figura, representa por meio de uma figura o tema do fascínio. Então, olha só, fica essa grande informação e grande dica para você. Não leia um texto com as suas referências, com a sua perspectiva. Procure adotar a perspectiva de quem escreve o texto. É preciso ter empatia com o autor do texto, essa capacidade de colocar-se no lugar dele com a perspectiva dele. E aí depois você, buscando essa perspectiva dele, tenta aí atribuir o sentido. Claro que às vezes o exercício é muito mais fácil do que esse, né? Porque algumas linguagens figuradas viram frases comuns, viram clichês, viram ditados populares. Então, se eu disser para você que eu compro o pão com o suor do meu rosto, você não vai imaginar que eu entro numa padaria, pego o meu suor do rosto, faço assim, dou para o padeiro e diz, me dá aí 5 pães de sal e 5 de doce. Não, você não vai entender isso. Você entende que quando eu digo que eu compro o pão com o suor do meu rosto, significa que eu me sustento com o meu trabalho. Mas é uma linguagem figurada. Algumas são mais fáceis porque já estão consagradas e outras, como essa da Antônia, são mais difíceis. Vem comigo agora fazer as questões. Questão 1. Assinale a alternativa que apresenta um trecho do texto empregado em sentido próprio. O sentido próprio é uma outra maneira de a gente chamar o sentido denotativo. A linguagem conotativa é a simbólica, de sentido figurado, depende do contexto, é o sentido próprio. Isso. Então vamos voltar lá. Tereza, mas cadê o texto? Para esta questão eu não vou precisar do texto, só preciso entender o que é o sentido próprio, que é o sentido literal, o sentido denotativo, e buscar aqui uma frase em que há sentido próprio. Vamos lá. Se emagreço primeiro o rosto, engordo a barriga. O rosto emagrece, a barriga engorda, tá, em sentido próprio. Emagrece de fato, engorda de fato. A barriga masculina é teimosa. Não, a barriga não é teimosa. Teimosia é um ato voluntário e uma barriga não pode ter teimosia. Então, é um modo de dizer. Então, isso aqui é o sentido conotativo. Barriguinha de tanque, só para jovens. Barriguinha de tanque é o sentido conotativo. A gente já sabe o que é porque está consagrado, mas é um modo de dizer, não é uma barriga de tanque, não tem um tanque na barriga, porque tem aqueles gominhos, né? Barriga das boas aproveita a primeira oportunidade para se expandir. Não, que também ele está atribuindo à barriga aqui um ato voluntário, né? De se aproveitar de uma oportunidade, de se expandir. O que ele está fazendo aqui é personificar a barriga, igualzinho o hino nacional faz com o rio Ipiranga. Sentido conotativo. Basta comer um cheeseburger e a barriga vence, também atribuindo à barriga uma ação, que é uma ação de vencer, que não pode ser atribuída a ela em sentido literal. Bom, então eu vi 4 conotações e uma denotação, que é o sentido próprio ou o sentido literal. Normalmente, eu vou usar, para explicar isso, eu vou usar uma linguagem em sentido figurado. Normalmente, a linguagem figurada grita, ela aparece no texto de maneira muito visível, então é só ter paciência e esperar a alternativa correta. Nós temos uma outra questão, é uma questão bem bacana, ela vai explorar um texto publicitário. Para responder a questão a seguir, leia o texto do encarte publicitário
veiculado por empresa fabricante de purificadores de água. E observe que o adjetivo transparentes refere-se tanto à água quanto ao fabricante. Então, a questão já está lhe dando uma porção de informações que são bem importantes para você analisar. É um encarte publicitário de uma empresa que fabrica purificadores de água e ele já está dando como verdade isso aqui, que transparentes pode se referir tanto à água quanto a esse nós que está aqui implícito. Já que o assunto é água, vamos ser bem transparentes. Esse nós que está aqui implícito, nós vamos ser, que na verdade representa a empresa. Então, isso não está em discussão. O adjetivo transparentes se refere tanto à água quanto ao fabricante. E aí ele quer, veja o que ele quer, uma interpretação correta para o trecho, vamos ser bem transparentes, já partindo do pressuposto de que transparentes pode se referir ao fabricante ou à água, é de que esse trecho foi empregado em sentido. E ele vai aqui, ó, literal, não literal. O literal é o denotativo, não literal é o conotativo. Vamos nos antecipar? Quando ele diz que a água vai ser transparente, é o sentido literal, certo? A água é transparente, então transparente se referindo à água é sentido literal ou denotativo. É uma denotação. Mas quando a gente entende que transparentes se refere ao pronome nós, que está implícito aqui, que na verdade representa a empresa, nós vamos ser bem transparentes. A empresa não é transparente em sentido literal. A empresa é transparente quando ela é honesta, quando ela é franca, quando ela tem credibilidade. Então, associado à empresa, transparente está em sentido conotativo, que é o sentido não literal. Então, vamos nos antecipar, e aí nós voltamos, analisamos o texto. Isso é compreensão de texto. A compreensão do texto é feita durante todas as questões. E vamos entender, quando o transparente se refere à água, é sentido literal. Quando o transparente se refere à empresa, é sentido não literal. Então, vamos lá. Ele quer a correta. A palavra transparentes está empregada em sentido literal quando se refere à água, para comprovar que toda água de aspecto transparente não apresenta contaminação. Não é isso. A água, isso está extrapolando o texto. Eu não sei se uma água de aspecto transparente não apresenta contaminação. Só sei que é sentido literal. Aqui está certo, a justificativa está errada. Literal quando se refere ao fabricante. Não, quando o transparente se refere ao fabricante, que é a empresa, é um sentido não literal, né? É uma empresa transparente, é uma empresa honesta, é uma empresa franca, com credibilidade. Então é não literal, o erro já está aqui. Não literal quando se refere à água, para evidenciar a eficiência do equipamento. Não, quando se refere à água, transparente é literal. Não literal quando se refere ao fabricante, ok. Quando transparente qualifica a empresa, é o sentido não literal. Para passar aos possíveis consumidores a imagem de uma empresa de credibilidade, certo? A ideia de transparente conota uma noção de credibilidade, de honestidade. E por fim, a não literal quando se refere à água, ok. Quando transparente aqui se refere à água, é não literal. Para incentivar os consumidores contra o desperdício. Não, aí a justificativa está errada. Então, isso aqui é o certo. Ele queria o sentido denotativo ou conotativo, dependendo do contexto. Entendemos? Denotação, sentido real, conotação, sentido figurado. Você vai encontrar muito disso nas questões de prova, ou com essa nomenclatura, tal palavra foi empregada em sentido conotativo, denotativo, ou para você identificar, ou mesmo para você interpretar.
e a interpretação da conotação sempre dá mais trabalho. Quando você escutar músicas agora, pode ser qualquer coisa, fique procurando aí os sentidos conotativos. Até na hora de ouvir música, afinal, a gente está interpretando o texto. Um abraço!